Ao lermos certos livros, que tem muita, agora tem muita literatura e muito videozinho sobre a doutrina espírita, que pega muitos nomes, não é o espiritismo que Kardec trouxe. Estão aí também fabricando coisas, fugas pela lateral, usando outros nomes, enfim. Por isso que veio alguém para restaurar tudo o que Jesus entregou. Mas, com esses conceitos errados que o pessoal encontra, passa para mim o vídeo nas mídias, e Mara, olha isso. Então, tem coisa que está mal explicada só, é verdade, mas é meia verdade, ou tem falha. Então, certas coisas eu vou colocar para vocês, mas pela boca do próprio Kardec, porque ele veio no século XIX para repor o espiritismo, a conversa entre espíritos, e usou escritas, mensagens, para transmitir. Então, ninguém melhor do que ele, mas já reencarnado, num artigo que ele deixou que chama Acima de Conceitos Humanos. Porque o que é verdade, conceito humano também não é muita verdade, né? Não está perfeito. Então, nós vamos colocar isso. Ah, mas por que Kardec? Porque Kardec saiu da carne em obras póstumas, foi falado. Houve uma comunicação do Espírito da Verdade dizendo: voltarás em novo corpo, em novas condições, porque não vai dar para você terminar tudo o que precisa. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, beleza, já tem. Mas e o livro dos Atos? As obras dos apóstolos, as epístolas que eles deixaram trabalhando, as advertências, olha, povo de tal lugar, povo que morava em Corinto, tal coisa vocês precisam saber. Vocês de Roma, prestem atenção nessa advertência. A igreja daquela época ainda tinha resquícios de Inquisição, o mundo espiritual decidiu, Kardec vai desencarnar e vai em outras condições, em outro corpo. Então, o senhor Oswaldo Polidoro é o próprio e ele deixou isto escrito que eu vou repassar. Só faltava eu dizer que eu vou explicar. Não, é quem veio para fazer justamente esse repor no lugar. Ele diz, muita coisa eu vou lendo e paro para explicar. Esse texto já expliquei e tem muita coisa nos livros Textos Divinos 1, 2, 3, 4, 5. Parto. Ele diz muito cuidado com aqueles que se dizem defensores da doutrina pura. É coisa, hein? Olha a responsabilidade. Doutrina pura. Uau! O que sabem ou de doutrina ou de pureza? Essas pessoas. Como é que podem saber de doutrina e de pureza se o que fizeram eles dogmatizam? Sabe o que é dogmatizar? Eu não admito crítica. Eu não admito que você conteste. É assim e está acabado. Opa! A própria obra de Kardec se diz, ele próprio se diz, incompleta, falha e omissa. Tem coisa que não foi colocada. Mas a verdade de Deus, a verdade que diviniza todo mundo quando busca e coloca em prática, essa não teme confronto, porque ela é a prova de quer confrontar, você perde. Ela não precisa de gente rotulada, estudada, qualquer um dentro dos padrões que a verdade traz, posta em prática, diviniza. Então, que os verdadeiros espíritas, com este nome, mas eu gosto de doutrina do caminho, que foi o que Jesus ensinou. Eu sou a verdade. A doutrina de Deus não é minha, eu sou o caminho. Então, ninguém precisa de título do mundo, não, para saber, para viver a verdade que diviniza. Qual é a base, o fundamento? Sempre nós vamos repetir a lei moral vivida, o molde que Jesus deixou.
e a revelação através dos dons, mas em que condições? Livre, liberto, de graça, pensando bem. Então, fiquem os espíritas com tudo isso e tenham cuidado com quem pretende ser dono de qualquer ramo de conhecimento que pratique isto. Mediunidades, espíritos comunicantes, olho, porque dentro até do próprio divinismo tem gente que tenta inserir coisinhas que eu gosto. Não, foi decidido que não vai ter certas coisas, porque levam à idolatria, levam a alguém ser mais que alguém, então ninguém tem destaque, ninguém tem cadeira especial, ninguém tem sala especial, enfim. Então, o Kardec reencarnado, ele cumpriu o que está naquele aviso para, ao chegar aqui, tanto é que no começo ele não dizia nem que ele era o próprio Kardec reencarnado. Vocês querem saber? Era assim. Ele veio sabendo, recebeu o recado do mundo espiritual, leia várias vezes a Bíblia e, em especial, o Evangelho de Jesus segundo João Evangelista. Leia até compreender. Sabe quantos anos ele leu a primeira vez? 5 anos. Porque era em cima daquilo que ele construiria a sua obra nesta encarnação. Consertar os erros, repor as falhas, estava incompleto, ou colocar o que estava omisso, não foi falado disso ou daquilo, agora eu coloco. Dentro da obra da codificação, não, aquilo já está escrito. Ele codificou, ele não escreveu Kardec não escreveu uma só palavra. Ele juntou comunicações de vários lugares e codificou no século XIX. No século XX, ao chegar logo em 1910, teve que andar, ainda tinha gente querendo assassinar. Na vida ele teve 3 tentativas, porque é gente que quer lucro, que quer impor. Mas as profecias não vão falhar, a vontade de Deus não vai, a opinião de ninguém, vamos ver se está certa ou não. Estudando. Ele mesmo separou várias obras que ele falou, está ótimo aquilo para ser lido, leiam para aprender a ver que tem mais coisa para aprender, enfim. Não é que é não leia. Leia e deve ler, para conhecer. Muito bem, então, ele vem para continuar a restauração da doutrina do caminho e vem também para fazer o avanço necessário agora, depois que ele desencarnou, deixando a turma servidora no país que já tem aceitação da parte espiritual. O Brasil, desde o começo, já tinha gente com espiritualidade, foi tudo certinho colocado pelo mundo espiritual para que, chegando esta época, o Brasil tivesse condições de ser capitão espiritual, como será no futuro. Mas nós vamos ver agora quanto que a verdade já sofreu. Nossa, a Bíblia. Tanto é que no cisma da Igreja Católica, o pessoal que ficou para o Oriente falava para quem ficou para o Ocidente, parem de adulterar, porque a gente já tem trecho que a gente nem reconhece mais. Então, mas é para ler a Bíblia. É para ler a Bíblia e aprender a ver. Isso não tem cara de ser divino. Então, vamos lá. Não vamos aceitar, li e isso está certo para sempre. Está muito escondido. Quando a verdade que diviniza chega no homem, ela já chegou desfigurada. Até para pouco tempo atrás. Depois, chega aqueles que querem usar aquilo para, vou fazer uma turma para rezar comigo, aí já começou a deixar tudo meio opaco. Depois, tem aqueles que vou fazer uma roupa diferente, uma cantoria diferente, novidades, esse ou aquele para ser diferente. Deus não quer nada disso.
Jesus não tinha igreja. Ele pregava encostado na montanha, um pouco mais alto para o pessoal ver e ouvir. Não tinha nada de igreja. Enfim, nós vamos chegar a um ponto que quando dermos uma olhada, ou depois no futuro, quando tudo já tiver passado, que o Apocalipse que a gente já está pisando, tudo já aconteceu, que a gente... Você lembra como era? Nossa, e a gente fazia isso? Nossa! E Deus avisando que não, 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 e a espada vai descer com todo rigor. É preciso muito pouco para ficar com aquilo que Deus quer, tá? Para ficar com a vontade de Deus é muito pouco. Se o homem se der ao trabalho de basear sua vida na lei, ler várias vezes o Evangelho de Jesus e ver o quanto ele foi meigo com as pessoas, tolerante. Pai, eles não sabem o que fazem. Olha o exemplo que ele deu. Intolerante com aqueles, chutou o pau da barraca ali, quando estavam vendendo bichinhos para serem mortos para homenagear Deus e fazer rituais. E veja que tem a coisa do não aceito o que está errado. E quero que vocês me copiem naquilo de trato com o próximo. Enfim, vai ser assim. Ninguém precisa ser escravo de fanatismo, nem por homem, nem por livro, nem por uma instituição. Nada. Estatuto feito por homem, socorro. Não. Estatuto é o de Deus, 10 mandamentos. Principalmente isso. Porque o mais de gente que deixou tem orgulho para defender, a coisa é muito mais simples. Não precisa nem ser alfabetizado. Analfabetos podem sair por aí benzendo, curando, que Deus abrirá os caminhos pelo uso sagrado do dom que ele deu e foi bem usado. Não depende de diploma, é tudo muito simples, não tem que ficar com cabresto, com nada. Livre dentro, se quer uma gaiola, que seja a gaiola dos 10 mandamentos. No mais, segue solto sendo bom, praticando o bem. Muito bem, os que são metidos, passei de tudo, donos de mediunidade, vem aqui que eu vou fazer um curso para a sua mediunidade. Quem é bom nasce feito. Quem vai ter a mediunidade é Deus que dá. Segundo sua vontade, está lá. E abre de uma hora para outra se ele quiser. Mas, enfim, vamos deixar de lado estas pessoas entendendo que é tudo muito mais simples. Vamos pegar a autoridade divina das palavras de Jesus e não usar certas coisas que Jesus falou, dizendo, isso foi Deus que me mandou falar. Deus mandou você falar? Certeza? Jesus falou isso, me dizem que evangelho foi. Ou se passando o filtro, porque no futuro Jesus vai se comunicar e muito. Agora vamos passar a peneira. Se for de conteúdo divino, o próprio João Evangelista falava numa das epístolas, caríssimos, não creiais a todo espírito. Provai, experimenta. Tem cheiro de verdade divina, fica com isto. Essas advertências sempre tem. E o Kardec reencarnado, ele sempre mostrou, tentou ensinar a cada um de nós a enxergarmos os erros, até da própria obra que ele deixou, que é a codificação. Mas na Bíblia tem trecho que a gente fala, tem dó, isso aí é por Deus, mas enfim. A compilação que ele fez com aquelas mensagens, as mensagens vinham, o mundo espiritual encaminhava espíritos para falarem através de médiuns e começaram a chover muitas mensagens na mão de Kardec para ele separar por tema, enfim. E o mundo espiritual participou muito. Mas os autores
das mensagens. Cada um tinha o tamanho que tinha. E vamos lembrar que, por mais honesto que ele seja, que ele foi um espírito comunicante, ele não é mais nem menos daquilo que é e fez a comunicação. Então, muito cuidado com essa coisa que qualquer um pode ser espíritos de luz, falaram lá. Tem espíritos que fizeram mensagens ali que tem uma luz bem opaca ainda. Para um foi perguntado, e o que vocês aí sabem de Deus? Nós aqui nesse plano não sabemos muita coisa. Ele foi honesto. Ele não começou a dar aula sobre o que é Deus, mas não soube dizer. Então já dá para dar uma filtrada. Livros por aí que falam das belezuras do mundo espiritual, mas ainda os espíritos que descrevem as coisas ou que contam suas experiências ainda comem. Não estou diminuindo, mas ainda estão no terceiro céu dos 7 céus fundamentais que o planeta tem, que é o perispírito do planeta. Se ainda comem, brigam por comida, e brigaram, por exemplo, no nosso lar, brigaram, porque não queriam passar só com sopa. Décadas de briga, até que veio uma turma mais conhecedora, fez a medida e falou, sim, este local pode passar com dieta líquida, assim, não precisam comer mais sólido. Deu para entender. Então, de que céu são esses espíritos? Ah, mas é que deu o nome de Melquisedeque, é uma vida de Jesus, e é uma das vidas maravilhosas de Jesus. No site tem uma apostila com o que está por aí, mas não chega nem aos pés do que ele foi nesta vida. Uma vez eu quis pintar minha casa, me orientaram, telefona para esse nome, porque ele é um bom pintor, e ele falou, eu não sou fulano de tal que eu tinha, mas eu sou irmão dele. Eu falei, ah, pois não, como é que você chama Melk? Merck. É mesmo, e o seu nome inteiro? Isso aí é apelido, né? O teu nome, meu nome é Melquisedeque. Então, se ele se comunicar, um espírito que está ainda no início, não estou falando que ele é de baixos planos, de jeito nenhum, honestíssimo, muito boa pessoa. Mas não pode falar em nome do verdadeiro Melquisedeque, então, cuidado. O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que discernir, tá? Cuidado. Ele não é apenas para observar a parte moral que foi deixada. Temos que dizer que o discernimento é o último dos dons que a gente vai abrir. O discernimento. Então, nós temos que começar pela parte moral, evolutiva, intelectual, sábia de quem está falando. No livro dos Espíritas de Kardec, comunicação de certos espíritos deram respostas muito tristes. Não vou falar nada demais, mas está mesclado ali. Mas quem tem, não é para jogar fora a obra nem parar de ler, tem que ler. Mas, opa, a pessoa não tem muito conhecimento, tem que levar no discernimento. O Evangelho segundo o Espiritismo é grande na parte moral. Tem algumas falhas em outros pontos, mas não se esqueçam jamais, isso do próprio Kardec, que a própria codificação se diz incompleta, falha e omissa. E ele profetizou, é que não deu tempo de imprimir, está em obras póstumas. Tudo que tinha no caderno ali, imprimiram. Lá tem a profecia, preciso voltar. E parece que voltarei no começo do século que vem. De fato, 1910. Junto com o nosso irmão Chico, esse querido que fez um trabalho gigante de escrever, escrever, escrever através da mão dele.
Mas ele próprio não escreveu nada, porque ele andou queimando livros em vida no passado, então eles deram essa chance gloriosa dele trabalhar nesta época da humanidade, trazendo, quebrando o coco de teimosos, dizendo, não existe espírito. E quando desencarna um filho, alguém querido, correram para lá e receberam carta que eles descobriram que sim, existe, imagina, duvidar, existe o mundo espiritual. Então, importa com toda a importância possível, compreender a volta do Kardec para esse serviço de complementação da restauração que precisava fazer. Mas ainda faltava acrescentar verdades que no século XIX nem pensar podia ser colocado. Então, resumindo, o aprendizado do espiritismo vertical ou divino começa, não foi com o espiritismo de Kardec, começa com os ensinos búdicos, védicos da Índia heróica. Os irmãos Vedas codificaram também o Vedismo, tudo aquilo, Ramayana com o Krishna falando no Bhagavad Gita, imperdível, lá começava. Todos os grandes iniciados trouxeram suas contribuições, e dentre eles está Jesus, o divino molde também, porque, acima de todos, e único, derramou os dons do Espírito para toda a carne. Ah, mas o Moisés derramou os dons para 70. 70 ali, Jesus deixou para todos os habitantes da terra. E agora nós temos também a Bíblia que nos mostra tudo aquilo que Jesus fez, enfim. Então, engloba todas as verdades iniciáticas, a obra da Bíblia, fundiu as revelações sucessivas e deixou a palavra um amor, quer ver, eu achei muito bonita esta frase, funde todas as revelações sucessivas, irmana todos os homens, todos, não está falando em raça, cor, credo, nem cor, nem credo, nem nada, e convida ao divino esponsal. Olha a falta que faz ler e não ir correndo buscar o que é isto, porque numa frase desta, olha o que carrega de explicação. Um amor esponsal é um amor de entrega total, incondicional, é um amor exclusivo. Então, Kardec reencarnado usou a palavra divino esponsal para que a gente entenda, olha a profundidade, que vai ser uma entrega total, incondicional e exclusiva a Deus, porque ele falou o divino esponsal. Portanto, é fora de religiões, não tem seita, não tem bandeirola, não tem turminha dentro desse ou daquele, panelinha que se forma, às vezes dentro de um local qualquer já se forma uma panelinha ali. Deu. É com Deus o nosso compromisso. Chegou com o tempo certo, ditado no Apocalipse, o momento de haver o máximo. Está no Apocalipse, porque ali está muita coisa para ser entendida, e eu vejo que as pessoas nem leem. Tudo que a gente vê no noticiário está lá e ninguém está lendo. O momento de haver o máximo em termos contato entre encarnados e desencarnados. Chegou o momento de romper, antes se dizia tirar o véu, romper é o máximo do contato entre encarnados e desencarnados. Todavia que ninguém se julgue o dono da coisa, nem homens, nem instituições, que faça cada um a sua parte, que é o quanto chega.
e basta, muito. Chega e basta. Frases que ele colocou para encerrar. Não são poucas, mas todas para pensar muito. Dai dignos frutos pelo exemplo. Foi assim que Jesus ensinou o que fazer. Faça, dê exemplo, e não haja príncipe entre vós. Jesus ensinou isso. Não pode haver um eu sou mais você, eu, outro, mas o que? Perante Deus somos iguais. Tome cada um a sua cruz e siga-me. Oi, então dá para perceber que um não carrega a cruz do outro. Cada um que terá que ser o próprio Redentor. Errei no passado, vou parar, chega, não vou errar mais. E daqui para frente vou seguir o comportamento que ele deixou. Leiam o último capítulo com inteligência, o 22 do Apocalipse. Lá está bem escrito, a responsabilidade é individual. Ninguém é salvador de terceiro, ninguém e nada. Salva ninguém. Vem de dentro para fora com o merecimento. O máximo instrumento de edificação para que a gente seja melhor é o amor. Praticado, né? E o fiel da balança, se está certo ou se está errado, é o livre-arbítrio. Usarmos cada um de nós nas escolhas o livre-arbítrio. Pesemos cada um de nós. Toda hora a gente está escolhendo até o que vai comer. Tirou o pé da cama, vai começar o dia, está escolhendo o que vai fazer, em que hora. Pelo arbítrio que é livre, porque a responsabilidade de responder pelo que fez também é de cada um. Está perto o dilúvio de fogo, mas é muito perto. Está perto a separação de cabritos e ovelhas. Ou seja, os que devem muito e os que devem menos. 2/3 são cabritos. E isso pega mundo espiritual também, ok? É a população deste planeta. Ah, é? Assim é? Por quê? Porque ninguém é especial perante Deus. Ninguém é especial. Deus não tem filhos especiais. Por cima da lei, ninguém passará. Ah, mas ele é um querido, ele fez tudo de bom nesta vida. Vai pagar. Se houve erro, mais amenizado, e talvez com outras formas, mas vai pagar. A divina modelagem de Jesus Cristo é reino que não terá fim. Vou explicar. Todos os cargos do planeta, sai um por evolução, vem outro que mereceu. Sai um por evolução, outro entra no lugar porque mereceu. Senhor Jeová infusou completamente, veio o nosso pai doutrinário, o senhor Oswaldo Polidoro, até que se fizesse competente, porque era muito parecido o tamanho do Senhor Jeová e o próprio Senhor Oswaldo Polidoro, porque ele mesmo dizia, eu não trazia a verdade, eu já era a verdade, por isso que eu vim entregar. Nós é que não tivemos tamanho de saber quem era ele. Agora, também tanto faz a opinião de um ou do outro. Mas houve um tempo que ele ficou nesta cadeira, entre aspas, até que o senhor João Evangelista ganhasse o direito de ser o comandante máximo de todas as atitudes, aqui até o 9º céu, 10º, infusando na sequência. Jesus ainda tem aquele compromisso que está profetizado, mas depois
Ele já vem feito, ele já está infuso em Deus. Videntes não conseguem ver se ele não quiser. Pura luz. Se ele quiser ser visto, ele vai se diminuir. Então, a divina modelagem de Jesus é cargo que não vem outro. Entendem esta frase, reino que não terá fim? É dele este cargo, foi ele que deixou esta vida exemplificada e não haverá outro que fará este papel. Está aí o que temos que copiar. A revelação, os dons, advertem, ilustram e consolam. Só abre a porta entre os dois planos e faz maravilhas. Outra frase que ele deixa: vós sois como os vossos antepassados. Li errado da primeira vez. Li agora para vocês verem como é a frase certa. Vós sois os vossos antepassados. Devo ser minha bisavó, na outra vida é meu trisavô. Eu sei dos meus parentes, tudo parente meu. Vós sois os vossos antepassados. Se a coisa não está bem, é porque a gente mesmo voltou e está pagando. Ah, a família é um horror, não, a gente não se dá bem. O que é que a gente mesmo plantou no passado? O que é que a gente mesmo ensinou? Vós sois os vossos antepassados. Cada um colhe na mesma sementeira que plantou. E a sementeira é de cada um. Cada um colhe na sua mesma sementeira. Perante a justiça divina, não há ponto morto, neutro. Ou é sim, ou é não. A justiça divina não bate papo. Todo homem, todo espírito é juiz em causa própria. Querendo ou não, não, eu prefiro que... Não prefere. Vai cair no nosso colo julgarmos o que fizemos, porque vamos ver na tela o que fizemos. E abaixar a cabeça, eu errei. Última frase. O evangelho eterno profetizado no Apocalipse já está no mundo. E, portanto, está finda a restauração do caminho da verdade e livra. Não tem mais nada para ser acrescentado. Está no mundo o evangelho eterno profetizado para reis, povos e nações. Busquem no site, lá tem. Até a próxima.